Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. Pai, fala conosco, então. Enche-nos da Tua presença e da Tua palavra. Transforma-nos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nas quintas-feiras, nós estamos tendo aqui os nossos estudos bíblicos, sendo bom, viu? Acho que você deveria se esforçar para estar aqui na quinta-feira. E nesses dias, as três últimas quintas, nós ficamos assim como que presos, né? No batismo com o Espírito Santo. E uma das coisas a mais importante do que nós estamos aprendendo e que Deus tem falado conosco acerca do batismo, é que o batismo ele é um estado permanente. É um estado permanente. O batismo ele não é um momento, uma experiência em algum momento da sua vida, quando você foi batizado na água, mas isso é um símbolo de um estado permanente na morte de Jesus Cristo, assim como também o batismo do Espírito Santo. E aí a gente conversou muito sobre terminologias, batismo no, batismo com, batismo do, não é? Espírito Santo, porque são terminologias, mas também existe uma terminologia chamada ser cheio do Espírito Santo. Amém? Que é o que diz lá em Atos 2, quando os apóstolos no Pentecostes, o Espírito se derramou sobre ele e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, estar no Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito. É o que fala aqui no Gálatas 5, verso 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito, um estilo de vida, um modo cristão de viver, andar no Espírito, porque o Espírito Santo nos foi dado. Aleluia, amém? Lá em Efésios 1:13 está escrito, no qual, tendo também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Está escrito lá que nós fomos selados. Deus botou o selo dele no nosso coração, na nossa vida, amém? O selo de Deus, a marca de Deus, assim como o Senhor colocou lá no Egito, aquela marca naquelas portas, né? Na casa dos israelitas, que o Senhor mandou passar o sangue na porta. Irmãos, eu creio que mais do que o sangue, que o sangue nos purifica, o sangue nos lava. Eu confesso isso a vocês, eu não sei. Alguém fala, nós temos a marca do sangue. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que a marca que nós temos não é a marca do sangue. A marca que nós temos é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o sangue, ele é necessário para a purificação, para a nossa santificação, para o perdão dos nossos pecados, para que então nós possamos ser esse santuário de Deus, a habitação do Espírito Santo. A marca do crente, o selo do crente, aquilo que é visível no mundo espiritual, é a presença do Espírito Santo em nossa vida.
A presença do Espírito Santo. Você se lembra quando Jesus disse sobre amarrar o valente, expulsar o valente da casa, e que se ele vai embora e ele olha e vê assim, a casa está vazia, então eu vou voltar, e ele volta e leva 7, traz 7 piores que ele com ele, porque a casa fica o quê? Vazia. Mas quando nós temos o Espírito Santo, a casa está cheia. Amém? A casa está cheia. É por isso que eu não concordo, não consigo entender que um crente possa ficar endemoniado. Isso para mim é fim de conversa. Como um crente, um santuário de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que não há nenhuma comunhão entre luz e trevas, entre Deus e o maligno. Ou seja, não há compartilhamento de casa, não. Amém? Não há compartilhamento. É Deus ou o diabo. E onde Deus está, o diabo não entra. E onde o diabo está, Deus tira e entra. Amém? Amém? Onde o diabo está, Deus tira e entra. Mas onde Deus está, diabo nenhum entra. Porque o Espírito Santo habita na igreja. E aqui, esse texto fala sobre esse modo de vida. Sobre essa diferença de vida. A diferença que o Espírito Santo faz na vida do crente. A diferença que ele naturalmente faz. Que a presença dele produz. É uma consequência natural. É uma consequência lógica. A presença do Espírito Santo na vida de alguém tem que produzir algo. A presença do Espírito Santo, o Criador, aquele que estava pairando sobre as águas, não é? E quando Deus disse, haja luz, e a luz aconteceu. Quando Deus disse, haja isso, haja aquilo, quem estava ali como esse agente realizador era o Espírito Santo. Todas as coisas também foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Podemos dizer isso, sim. O que é dito através do verbo lá em João 1, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque a palavra de Deus fala e disse Deus, é verbo, mas quem realizou, todas as coisas foram feitas por ele, pelo Espírito Santo. E que habita em você, amém? Que Deus enviou, que Jesus disse lá em João 16, que Ele é o Consolador. Jesus disse, eu vou enviar um outro Consolador. Eu vou para junto do Pai e vai vir um outro Consolador. É muito importante para vocês que eu vá. Foi o que Jesus disse, é muito importante para vocês que eu vá. Para que venha esse Consolador, o Espírito Santo da promessa. Que vai guiar a igreja, que vai prover a igreja, que vai transformar a igreja. Vocês têm que esperar em Jerusalém, vocês fiquem quietinhos, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês vão ser as minhas testemunhas. Esperem, fiquem quietinhos, aguardem, até que venha o Espírito Santo sobre vocês. Porque quando ele vier, sua vida vai mudar. Quando ele chegar, aí começa. Vai ser o começo de tudo. Quando o Espírito Santo, esse outro Consolador, chegar, é o começo de tudo. É quando a igreja começa a se mover. É quando a igreja começa no dínamos de Deus, no poder, que é dínamos em grego, no poder dinâmico do Senhor, a se mover, a caminhar, a se espalhar, a realizar. No poder, na presença, na atuação, na operação do Espírito Santo na igreja.
ele produz fruto. Ele está na sua vida. E se ele está na sua vida, o fruto, ele é uma consequência natural. Fruto do Espírito não é algo que se busque. Não é. Fruto do Espírito não é algo pelo que se ore. A gente ora pelo Espírito. O que a gente pede é para nós sermos mais cheios do Espírito. Porque sendo cheio do Espírito, o fruto se manifesta. Eu não posso orar e dizer, Senhor, eu preciso mais do amor. Pai, eu preciso mais do domínio próprio. Pai, Senhor, me dá mais mansidão. Eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser fiel, preciso ser fiel. Meu irmão, você precisa ser fiel. O crente que ora para ser fiel é um adúltero, é um traidor. É a mesma coisa do marido chegar e falar assim, eu preciso ser mais fiel. Não é verdade? Já pensou? Você ouvia sua esposa orando, Claudinei? Oh, Deus, me ajuda a ser fiel ao meu marido. Não entra uma pulga na sua orelha, não. Entra um pulgueiro todo. Não é não? Entra um pulgueiro todinho dentro da sua orelha. Entra uma caixa de marimbondo dentro de você. Não é não, Paulo? Tá doido? Me ajuda a ser fiel. Quer dizer que você é infiel. Você quer ser fiel. Isso não é oração que se faz. Ou se é ou se não é. E o Espírito Santo no nosso coração. Uma das coisas que ele desperta e que ele gera em nós é essa fidelidade. Pela presença dele em nosso coração. O crente que tem o Espírito Santo, ele é fiel. E nessa manhã, o que eu quero destacar algo, uma das características do fruto. É importante eu dizer desta forma, que é uma das características, uma das manifestações do fruto. Como já enfatizamos várias vezes, mas parece que para nós é difícil entender que o que está sendo falado aqui não é uma árvore com muitos frutos. Não está falando isso aqui. Não está se falando de uma árvore onde você, porque talvez até numa escola dominical infantil, se você vai pregar sobre isso, aí você vai fazer uma árvorezinha e vai colocar as frutinhas na árvore e dizer, esse é amor, essa aqui é a longanimidade, essa aqui é a mansidão. Aí, qual frutinho que você gosta mais? Qual que você quer mais? Eu acho que o que eu preciso mais é esse fruto aqui. Não são frutos. Não é algo que se possa dividir. E eu, por um tempo, eu pensei até mesmo numa mexerica, que é um fruto só com vários gomos. E que eu pudesse dizer que cada um dessas manifestações, cada uma delas fosse um dos gomos da mexerica. Mas até isso Deus tirou do meu coração, porque também não é mexerica. O que eu posso mais próximo pensar é que estas manifestações são todos os nutrientes presentes no fruto. Que quando você come uma maçã,
quando você come uma laranja, não é? Você não pode escolher, vou querer somente a vitamina C, eu não vou querer a vitamina tal, ou eu não vou querer tal outro nutriente. Você não consegue deixar de se alimentar de todos os nutrientes presentes naquele alimento. Quando você o come, todos vêm. Todos estão presentes, todos entram em você, passam a fazer parte, são metabolizados e nutrem todo o seu corpo. Assim é o Espírito Santo em nossa vida. Inseparáveis, não escolhíveis, mas todos presentes igualmente e à disposição do crente, de modo que nós temos mais que nos apropriar deles. Mais que nos apropriar, assumi-los. E quando você assume algo, você passa a viver de um modo diferente por entender que você tem algo. Aquilo que você tem, aquilo que faz parte de você, define o que você é. Define o que você faz. Você se move, você age, você vive segundo aquilo que você tem. Aquilo que te foi dado. E aqui está dizendo isso. Aqui está dizendo que quando o Espírito entra em nós, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Eu quero falar nessa manhã de uma característica a que Deus colocou no meu coração para falar com vocês hoje, sobre a alegria. Amém? Alegria, alegria, alegria. Eu sei assim, quando eu olho aqui, dou essa olhada, eu estou vendo as carinhas todas assim muito sérias, né? Muita gente assim séria. Tá bom. Porque está na hora, assim, da gente prestar atenção e ficar com a cara, assim, mais compenetrada, mais atenta. Mas no dia a dia, no seu trabalho, no seu andar, na sua casa, nos seus relacionamentos, os seus dentes são bem visíveis? Eu estou com uma falha aqui, enorme aqui, e a minha esposa fala para eu rir meio de lado aqui assim. Você está entendendo? Que o meu... Não, eu estou indo, mas ainda estou em tratamento, né? Então, assim, mas enquanto isso, que o meu lado esquerdo está melhor, porque está mais completo, né, do que o lado direito. Ela fala isso porque fala assim que isso para mim não parece que não faz diferença nenhuma, porque eu vou sempre rir. Com buraco ou sem buraco, com falha ou sem falha, eu tenho que rir. Porque quando o Senhor visitou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. E os meus lábios se encheram de alegria. Você está entendendo? Quando o Senhor visita a nossa sorte. Quando nós compreendemos o privilégio. Quando nós entendemos o que temos. Quem somos. Que Deus nos deu. Quando nós entendemos quem éramos e qual era o nosso destino. E que Deus, porque Ele teve misericórdia de nós, porque Ele quis assim, eu venho de uma família toda católica, era mais um católico, um jovem, mas um dia Deus fez algo diferente em mim. E eu comecei a sair da discoteca no domingo de manhã, entrava no sábado à noite, comecei a sair da discoteca no domingo de manhã e deitava na porta da igreja
para esperar a igreja abrir. Fedido de bebida, de fumaça, de cigarro. E eu esperava a igreja abrir. A igreja abria, o irmão Ataíde abria a porta da igreja, me chamava, me acordava, eu estava lá. Eu entrava para a igreja, lavava meu rosto, fazia uns bochechos, e se o pastor esquecesse a escova de dente lá eu escovava com ela, porque eu era nojento demais da conta. Mas eu me preparava, mais ou menos, para assistir à escola dominical. Fiz isso durante muito tempo, até que eu tive o meu encontro com o Senhor. Os meus colegas não faziam isso. Cada um ia para a sua casa, mas eu ia para a igreja. E Deus me salvou. E Deus mudou a minha história. Eu não sei se quando eu penso quem eu era e a pessoa violenta que eu era, talvez eu já estivesse morto ou estivesse matando pessoas. Porque eu era uma pessoa muito violenta. Muito violenta. Eu tinha um prazer muito grande em ver pessoas sofrendo. Eu tinha prazer nisso. Eu era uma pessoa ruim. Eu louvo a Deus, porque o Senhor me salvou. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelas coisas que o Senhor me deu em toda a minha vida. Eu louvo a Deus porque eu tenho 54 anos de vida. E eu sei que até aqui o Senhor me ajudou. Por isso estou alegre. Porque até aqui o Senhor tem nos dado o alimento, o Senhor tem nos dado paz no coração. A mão do Senhor está sempre estendida para nós, para nos socorrer, nos sustentar. Aquele que clama a mim será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. O Senhor tem sido bom e mais do que tudo isso, o que nos aguarda é maravilhoso. É maravilhoso. Irmãos, diga o fraco, forte eu sou. Diga o pobre, rico eu sou. Porque o Senhor é a porção da nossa herança. O Senhor é a nossa riqueza. E que riqueza é essa? Não é verdade? Gosto muito daquela frase de para-choque de caminhão que diz: Eu não sou o dono do mundo, eu sou só o filho do dono. Eu sou o filho dele, eu sou o filho do Senhor do universo. Os anjos do Senhor estão aqui agora. Há anjos aqui do meu lado, há anjo aqui do meu lado direito. Há um anjo aqui, eu sei disso, e eu caminho nesta paz e nessa tranquilidade, porque eu sei que ele sai e luta as minhas lutas. E se algum mal vem contra mim, ele toma a minha frente, desembainha a sua espada e peleja as minhas batalhas. Eu sei que o sobrenatural age junto da minha vida e da sua vida. Tudo que eu estou falando a meu respeito diz respeito a você também. Temos disponível para nós recursos inimagináveis. Vivemos de um modo sobrenatural, porque as pessoas que não têm esperança, as pessoas que não têm o Senhor, se desesperam. E quando tudo vai mal, quando todas as chances parecem perdidas, nós botamos o nosso joelho no chão, e é aí que a briga começa. E aí que tudo começa, e aí é que fica bom, porque nós largamos de lado os recursos que o mundo nos oferece, que a vida, que o normal, o natural nos oferece, e entramos no sobrenatural, e o nosso coração se enche de alegria e esperança, e somos esse povo que crê até o fim. Crê até o fim. E quando o fim parece chegar, a gente ainda pensa que ainda há a ressurreição dos mortos, não é verdade? Quando tudo parece acabar, quando tudo parece não ter mais solução, a gente ainda tem fé, a gente tem recurso, a gente tem um Deus do impossível, que para Ele nada é maravilhoso demais, o que traz à existência as coisas que não existem. Meu irmão, minha irmã,
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E é assim que nós temos que viver. Eu abro sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, quando nós temos ali o nosso irmão Paulo com o nosso irmão Silas. Eles entraram numa enrascada, meus irmãos. Está lá em Atos dos Apóstolos, eles estavam presos. A Bíblia fala que eles estavam no cárcere mais profundo, isso está em Atos, no capítulo 16. Diz a Bíblia, a partir do verso 23, vamos ver o 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Vocês lembram lá de 1 Coríntios 12, quando Paulo fala que ele levou 5 vezes uma quarentena de açoites menos um. Não é verdade? Eu já falei para vocês, o menos um era o ato de misericórdia. Dá só 39, né? Então está aqui ele, foi fustigado. É uma das quarentenas. Ele e o Silas tomaram varadas, tiraram a roupa dele, viu, gente? É no lombo, não é? E aí, depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, ou seja, ele recebeu uma ordem especial. Esses caras aí, eles têm que ir para a zona de segurança máxima do cárcere. Lá para a solitária. Eles têm que ir para o lugar mais seguro. Então, ele, ouvindo esta recomendação, esta ordem, levou-os para o cárcere interior. Então, eles foram levados para o buraco mais fundo. Então, irmãos, esqueça o que você entende de cadeia, viu? Cadeia de alvenaria, esqueça isso. É um buraco. É o lugar mais uma gruta, é o lugar mais lúgubre, úmido, escuro. Levou-os para lá. E ainda o quê? Os acorrentou. Prendeu eles no tronco. Por volta da meia-noite, o Paulo e Silas estavam lá fazendo um culto. Né? É crente, gente. E aí, Silas? Como é que tá o lombo aí? Tá ardendo. E o seu? Ixi, eles capricharam. E o que é que nós vamos fazer agora? Rapaz, estou com a vontade de cantar para o Senhor. Eu também, vamos lá? Quem vai puxar? Qual que nós vamos cantar? Vai lá, começa. Aí começaram a cantar. Estavam presos. Não ia para lugar nenhum mesmo, né? Ia ficar ali. Eles começaram a cantar. Louvores a Deus. Oravam. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eu imagino que levaram eles para o pior lugar que podiam levar o preso. Levaram eles lá para a concha acústica da prisão. Levaram eles para o finalzinho da gruta, lá para o fundo da caverna. Então eles lá, o que eles cantavam, ia e se espalhava por todo o cárcere. E os presos começaram a ouvir aquele louvor e aquela adoração de gente cheia do Espírito Santo. E de repente, irmãos, Deus sempre responde quando a gente toma posição. Isso alegra o coração de Deus. De repente veio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão.
abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. É por isso que a gente pode dizer que o louvor liberta, amém? Você pode dizer isso, que o louvor liberta. Se você quer uma prova de que o louvor liberta, está aqui um texto que diz que as cadeias caíram, que as portas das prisões caíram. Então, meu irmão, se você está passando por um momento de angústia, de aquela pressão que você sente que você não vai, que você está ali sem saída, que você não enxerga saída nenhuma, só existe uma solução. Você está sem saída mesmo. Você não tem para onde ir, você não sabe o que fazer. Então a solução de Deus para o seu problema é louve. Louve, adore o Senhor, cante para o Senhor. Porque quando você começar a cantar, quando você começar a louvar, quando você decidir não aceitar a tristeza, porque ela não faz parte, a tristeza ela não tem direito sobre o seu coração, o que tem direito, Deus tem o direito sobre o seu coração, e a alegria do Senhor é que tem o direito sobre o seu coração, a tristeza não tem direito sobre o seu coração. Não tem direito, é a alegria que tem direito, é a alegria que tem direito. O Senhor conquistou você para que o Espírito dele se manifeste através de você. Você então tem que adorar o Senhor, louvar ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você tem que louvar, você tem que dizer à sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Traz todos os benefícios, tudo que Deus já fez na sua vida, toda a bondade de Deus que você já conhece, ponha todas elas na sua bendição ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor, louvar o Senhor, sabe, adorar o Senhor. Quando você começa a fazer isso, meu irmão, você está fazendo tudo aquilo que o diabo não quer que você faça e o que Deus quer que você faça. Você está abalando as estruturas da prisão. Você está abalando as estruturas das algemas, as correntes, elas estão sendo abaladas. Você entende isso? As trancas estão sendo destruídas. Tudo que te prende está sendo dissolvido. E de repente você vai ver, você está livre. Livre. Porque nosso Deus é o nosso libertador. É assim, alegria, ela é nossa por direito. Então, o crente, ele tem que ser uma pessoa alegre. E eu acho que gente alegre é gente sorridente. Não é verdade? O que você acha? Né? É difícil você... Nós cantamos aqui, a alegria está no coração. Eu vou reparando, acho que os irmãos aqui da frente repararam também, né, Giovanni? Uns irmãos cantando alegria com uma cara. Difícil. Era a mesma coisa quando eu era de igreja tradicional, tinha um cântico que eu ficava assim, gente, como é que esse povo canta esse cântico sem fazer o que o cântico diz para fazer? Batei palmas todos os povos, exaltai a Deus com vozes de júbilo. Como é que você canta batei palmas sem bater palmas? Você só pode cantar batei palmas batendo palmas. Você só pode cantar aquela música que fala erguei as mãos para o santuário. Tem gente que canta a música erguei as mãos para o santuário, né? E a pessoa não levanta a mão. Ela canta uma coisa e não faz. Quando você canta aquela canção, eu me rendo, eu me dobro, minha vontade é deitar no chão. Talvez eu curve minha cabeça,
dobre um pouquinho meu joelho, mas meio que o meu ser, todo o meu ser, meu corpo, ele tem que expressar a verdade que eu vivo. Então, o crente tem que ser uma pessoa alegre. Amém? Amém? Alegre. 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 É meio assim, paradoxal, não é? É meio, parece assim, conflitante, quando você pega 1 Pedro, capítulo 4, verso 13, 1 Pedro, capítulo 4, verso 13, o povo masoquista, não é verdade? É o que alguém poderia dizer sobre nós. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. E lá em Mateus, abra sua Bíblia lá em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, Mateus 5, verso 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos. O que é regozijar, gente? Hã? Eu acho que é uma coisa maior que... Hã? É gargalhar? Regozijar? Regozijar. Hã? É algo assim muito forte. Olha o que Jesus fala para nós. Ele fala para nós: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer mais ou menos assim, que se o diabo está muito incomodado com você, é porque você é um verdadeiro servo de Deus. Que se o diabo se você não estiver incomodando Satanás, aí você deve ficar preocupado. Você deve ficar preocupado, será que eu estou sendo realmente um bom servo de Deus? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, não, esse foi o que eu já li, Atos 16. Deixa eu ver outro texto aqui. É Atos 5, desculpem. Atos 5. Atos 5, verso 41. Ao 40. Olha assim, gente. Olha, eu quero dizer para você, presta atenção. É assim mesmo. Tem lógica não. Você vai viver uma vida fora do normal. A vida do crente tem que ser uma vida sobrenatural. E aí os nossos irmãos, no verso 40 do capítulo 5, chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Oh, lá vem de novo o chicote, né? E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, morrendo de rir. Doeu? Doeu. Quanto você tomou? Eu perdi a conta na 30. Eu acho que foi por aí também que eu perdi a conta, porque os bichinhos estavam lascando a mão na gente, não estava? Mas louvado seja Deus, porque o nosso galardão aumentou e porque nós somos iguais ao Senhor. É quando você entende que você está na vontade de Deus. É quando você entende que
que o que você está fazendo é a vontade de Deus e que faz parte disso. A palavra de Deus fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Nós já estudamos sobre isso aqui, irmãos. É muito importante você entender isso. Livramento é provisão no meio da tribulação. Livramento não é escape. Livramento não é escape. Você entendeu? Olha, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, que eram os apelidos deles, mas cujos nomes eram Ananias, Azarias e Misael, nossos irmãos, o Nabucodonosor lançou eles na fornalha. Livramento é o que Deus fez dentro da fornalha. Onde é que eles estavam? Na fornalha. Deus os fez escapar da fornalha? Não. Mas Deus deu o livramento aonde? Na fornalha. E eles na fornalha, o rei chegou na porta e olhou, e eles estavam lá andando na fornalha. E quando eles saíram da fornalha, eles saíram do jeito que entraram. Sabe? Com certeza mais honrados, porque depois o rei os honrou. Mas eles saíram, a Bíblia fala que não tinha nem cheiro de fumaça neles, dentro da fornalha. Daniel, Deus fez com que Daniel escapasse da cova dos leões? Não. Onde é que Deus livrou Daniel? Dentro da cova dos leões. Os leões estavam lá? A Bíblia fala que os bichos estavam famintos. Porque depois que Daniel sai da cova, os que o acusaram, ele jogou esses caras dentro da cova. A Bíblia fala que eles nem chegaram no fundo da cova. Os leões estavam tão vorazes que já destroçaram os caras. Eram esses leões que estavam lá, e o Daniel lá no meio deles, e ele conferindo se o leão estava olhando para ele, se não estava. E o leão não chegou perto dele, porque, como ele mesmo disse, Deus enviou o seu anjo. E ele amarrou a boca dos leões. Mas ele continuou aonde? Dentro da cova dos leões. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo o que é livramento? Deus nos livra, e isso é motivo de regozijo, porque João, o evangelista, diz a tradição que ele foi enviado para a ilha de Pátimos, exilado na ilha de Pátimos, depois que os caras tentaram matá-lo dentro de um caldeirão de azeite fervendo, que foi jogado dentro do caldeirão de azeite fervendo. Aí os caras olharam o que era motivo de sofrimento, e o João lá assim, e o bicho fervendo, e comendo lá, e ele assim, mas não acontece nada com esse sujeito, não. Então vamos mandar ele lá para a ilha de Pátimos, vamos mandar ele para uma ilha rochosa, para um lugar árido. E aí foi lá na ilha de Pátimos que o nosso irmão João teve a revelação do Apocalipse, tão cheio do Espírito Santo, que Deus falou, é para esse que eu vou revelar tudo, não é verdade? E o Senhor foi lá encontrar com ele. Meu irmão, você acha que João, quando olhou isso tudo, e tudo que ele passou, sabe o que João disse? Valeu a pena. Valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena toda a minha reação diferente, contrária. A Bíblia diz que o cálice de Deus é a nossa força, é a graça, é a alegria. A palavra graça, hoje nós falamos aqui na escola dominical, a palavra graça é cálice, é alegria, carismático, é a alegria do Senhor, é a alegria que Deus derrama em nós. Então, quando nós somos cheios da graça, então
os nossos lábios se enchem de alegria. Pai Santo e Eterno, eu peço ao Senhor que o Senhor toque os lábios dos meus irmãos. Que o Senhor verdadeiramente, Senhor, que o Senhor mude o nosso jeito de ser. Que nós, Senhor, possamos nos forçar, não em uma atitude de hipocrisia, mas em uma atitude de fé e de obediência, e dando na nossa vida lugar ao riso, lugar à alegria, lugar à paz. Presentes esses tão preciosos que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. O Senhor sofreu para que pudéssemos ter o melhor do Senhor. Eu te peço isso, Pai Santo. Lembra os meus irmãos de estarem sempre sorrindo, lembrando-se da sua salvação, a alegria da salvação, que ela esteja presente em todo o tempo em nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, esta é a minha oração e que esta palavra permaneça no nosso coração para a glória do Senhor. Amém.